João 21, de 1 a 14. Irmãos, esta será aqui narrada a terceira vez que Jesus aparece aos seus discípulos, ok? Olha o que diz o texto. Acompanhe comigo de forma reverente, em oração, ouvindo o que Deus disse. Deus está falando conosco agora quando a sua palavra será lida. É Deus falando com você, ok? Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Vamos orar? Senhor Jesus, nós sabemos, Pai, e cremos que o Senhor está aqui agora, nesta manhã conosco, com o teu povo a abençoar-nos, porque o Senhor morreu e ressuscitou pelo poder do Pai. Nós te louvamos, Senhor Jesus. E na tua presença nós queremos adorá-lo. E queremos ser alimentados por tua palavra. Assim como o Senhor alimentara os discípulos naquela manhã, naquela praia da Galileia. Assim, Senhor, alimenta-nos hoje com o pão da vida que és tu, ó Cristo. É em teu nome que nós oramos ao Pai e falamos ao Senhor, por meio do Espírito Santo de Deus. Com perdão dos pecados, nós o fazemos. Amém. Meus irmãos, no último sermão que nós pregamos em João, o final do capítulo 20, nós vimos que a princípio nos parecia ser a conclusão devida do Evangelho. O final do capítulo 20 parece ser uma conclusão ideal para o Evangelho. E aparentemente não haveria necessidade desse capítulo 21. Veja só como termina o capítulo 20. Olha o versículo 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Não parece o final perfeito? Essas coisas que eu vos escrevi desse evangelho foram escritas para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E crendo nele, tenham vida eterna em seu nome. Ponto. Certo? Por que o capítulo 21, então? Meus irmãos, graças a Deus pelo capítulo 21. Graças a Deus, porque o Espírito Santo inspirou a João a escrever este capítulo. Meus irmãos, o capítulo 20 é o término
da grande obra de Deus na cruz para a sua igreja. Tanto que vocês veem no capítulo 20, nós vimos aqui, a reunião de Jesus após ressuscitado com os seus discípulos no dia do Senhor, no domingo. Quando os discípulos, seus discípulos, os 12 apóstolos, representantes da igreja, estavam reunidos no dia do Senhor, no dia que ele ressuscitou, e Jesus estivera com eles. Naqueles 2 domingos, o da ressurreição e no seguinte. Mas agora nós vemos Jesus no dia a dia com seus discípulos. Tanto que o texto diz aqui que o texto não nos informa, João não nos informa o dia que ele apareceu a terceira vez. Mas é claro que eles não estavam reunidos todos juntos, porque estavam aqui 7 discípulos. Não toda a igreja, mas 7 discípulos. E é nesse texto que você verá a conversa com Jesus, através da qual ele consola e restaura Pedro, individualmente. Nós veremos isso, se Deus permitir, na sequência desse capítulo. A ideia é que o Espírito Santo reservou este último capítulo para dizer que assim como Cristo morreu e ressuscitou para a igreja, e nós vimos isso com o seu grande final no capítulo 20, fazendo menção de que todos aqueles que creem em Jesus Cristo têm vida eterna, esses todos são a igreja de Cristo. E Cristo está envolvido nisso e salva a sua igreja. Ao mesmo tempo agora, no capítulo 21, o texto nos mostra, o Espírito Santo de Deus nos mostra que Cristo está envolvido com cada um de nós, em cada dia da nossa semana, em cada atividade que nós realizamos. Ele não só está aqui agora, sendo adorado e nos edificando, e salvando almas, como ele está envolvido conosco naquela segunda, quando nós vamos ao nosso trabalho e enfrentamos as dificuldades, oposição, temores. Na quarta-feira, quando nós estamos resolvendo um problema no nosso lar, conversando com o nosso filho, com a nossa filha, tendo uma conversa sobre uma direção futura com a nossa esposa ou com o nosso marido. Jesus Cristo está sempre conosco. Esse texto mostra isso. Que ele está com a igreja, que é o que diz o capítulo 20, no dia do Senhor, mas ele está também conosco a cada dia, naqueles trabalhos nossos ordinários, como estava com os discípulos quando eles foram pescar. Lá estava o Senhor Jesus Cristo. Que bênção é saber que o Senhor Jesus Cristo que está aqui, presente espiritualmente e em nós com o seu Espírito, quando nós deixarmos aqui o prédio onde a igreja louva a Deus e formos para o nosso lar, ele estará conosco, a nos ajudar e nos fortalecer e nos edificar com sua palavra. Ele jamais abandona os seus. Que bênção esse capítulo 21. Que bênção é saber que o Senhor Jesus Cristo está sempre conosco, com cada um, irmãos, de vocês, com cada um de nós. O Senhor Jesus Cristo está lá na sua casa, no seu trabalho. Ele jamais te abandonará. Que bênção é isso. E nós compartilhamos junto no dia do Senhor, como igreja reunida, essa verdade que acalenta e consola cada um do nosso povo, cada coração no nosso meio. Vamos ver então o que o texto diz? Olha o versículo 1. Depois disso, veja que aqui João estabelece uma sequência, mas não dá detalhes cronológicos, não fala do dia, mas diz que depois de Jesus ter aparecido, naqueles 2 domingos, depois de ressuscitado aos seus discípulos, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. O mar de Tiberíades é o mar, Thaís e Felipe querido, da Galileia. É um outro nome para o mar da Galileia. O sinótico Mateus, o evangelho sinótico de Mateus, diz que Jesus havia dado ordens aos seus discípulos, enquanto em Jerusalém, após a sua imediata ressurreição, para irem à Galileia, e que lá ele se encontraria com eles. É possível que os discípulos ficaram em Jerusalém após a ressurreição de Cristo e após terem recebido a sua visita, a sua revelação, a sua manifestação ressuscitado, pelo menos até o final da festa dos pães asmos. Você se lembra que a Páscoa era imediatamente seguida da festa dos pães asmos, que durava uma semana? Então os discípulos ficaram ali em Jerusalém, naquele período que Jesus foi ter com eles nos 2 domingos, até o final da festa dos pães asmos, porque eles tinham que cumprir com esta festa, que era o rito dos judeus. Depois disso, eles então obedecem ao mandamento do Senhor para irem à Galileia, porque o Senhor haveria de encontrá-los lá. Então eles foram, e diz o versículo 2, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo,
Acho que Tomé aprendeu a lição, né? Agora ele está junto, certo? Graças a Deus, né? Agora ele está lá. Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que são João e Tiago, aliás, um deles é o autor desse evangelho, nós temos crido assim, e os teólogos, a sua grande maioria também assim estabelecem, e mais 2 dos seus discípulos. É interessante que João não fala o nome desses 2 outros discípulos, mas um teólogo disse que nós podemos imaginar que ele deixa esses sem o nome, para que nós nos vejamos ali. Ele abre essa exceção do anonimato desses 2 discípulos, que não é dito deles nem a filiação, como é dos 2 filhos de Zebedeu, que nós identificamos como João e Tiago, mas aqui não há identificação alguma. Aqui apenas 2 discípulos, e mais 2 discípulos. E assim, o texto mostra, sagrado e inspirado, meus irmãos, que os discípulos têm lugar junto ao grupo apostólico. Os discípulos sem nome, como eu e você. Provavelmente o meu nome e o seu não será registrado na história da cristandade. Mas não quer dizer que nós não temos lugar junto a Cristo, como os demais. Os discípulos anônimos, como eu e você, temos lugar junto aos apóstolos e ao próprio Cristo. Mas vamos lá. Versículo de número 3. Veja o que Pedro vai dizer aqui aos demais que estavam com ele, aos 6 outros que estavam com ele. Vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. É interessante, irmãos, que no versículo 2, Pedro é citado primeiro. É o primeiro a ser citado o nome. E por quê? Porque Pedro, nós sabemos, né, pela personalidade de Pedro e pelo relato do Evangelho, tanto de João quanto dos demais, dos outros sinóticos, que Pedro era aquele que tinha a liderança dentre os líderes. Entre os líderes, Pedro era o líder. Por isso ele é citado primeiro, até porque é ele que vai propor voltarem à pescaria. É ele que toma a palavra aqui no versículo 3 e diz, vou pescar. E a influência dele é tão grande, que ele não diz assim, vamos pescar? Ou nem ordena, vamos pescar. Ele diz, vou pescar eu. E os outros o seguem. Os outros dizem, também vamos contigo. Irmãos, há muita divisão entre os estudiosos do texto, irmãos, se Pedro fez certo ou errado aqui em pescar. Alguns entendem que Pedro estava apostatando da missão de ser um apóstolo, um enviado, um pregador do evangelho, aquela missão que Cristo havia dado a ele. Que ele está apostatando por voltar à pescaria. Alguns dizem que não, que na verdade eles tinham que trabalhar, porque uma vez que Jesus ressuscitara, aparecer a eles 2 vezes depois de ressuscitado, mas não aparecer então até este evento, até essa oportunidade, eles ficaram meio que sem saber o que fazer. E eles, como todos os homens, precisavam comer. E para comer eles tinham que trabalhar. E lá vão eles fazer o que sempre fizeram na vida, pescar. Na verdade, meus irmãos, nós cremos que a resposta para esse comportamento de Pedro e os demais discípulos que com ele estavam ali naquela manhã, no mar da Galileia, no mar de Tiberíades, está no meio dessas 2 possibilidades. Não a apostasia, obviamente, e nem só o retorno à atividade anterior, como se nada tivesse acontecido. Mas a ideia da necessidade de precisarem fazer algo para comerem, trabalharem para comerem, a Bíblia diz que quem não trabalha que também não coma. Eles precisavam, porque você se lembra quando estavam com Jesus, discípulos, recebiam ofertas, sustento, inclusive de muitas mulheres. Mas agora, até agora, esse momento, Jesus apareceu a eles, mas agora, durante o período que João não estabelece, Jesus não está com eles fisicamente novamente. E eles precisam ver o que vão fazer. Então há um misto aqui de responsabilidade, de fazer algo, e de insegurança também. O que nós fazemos agora? Mas o Senhor Jesus nunca deixa os seus discípulos inseguros. É por isso que ele vai aparecer aqui também. Não só para confirmar a sua ressurreição, mas para fortalecê-los. E é interessante, meus irmãos, lembre-se disso, que depois do Pentecostes, em Atos 2, os discípulos, os apóstolos, jamais tiveram dúvida nenhuma do quanto ao que seria o dever deles de pregar o evangelho. Depois que eles foram enchidos plenamente do Espírito, eles nunca mais tiveram dúvida. Você vai ver eles morrendo pelo evangelho. Mas agora, no início, naqueles primeiros dias após a ressurreição, eles estão meio que perdidos. E Jesus vai aparecer a eles. Diz o texto que saíram então, entraram no barco
e naquela noite nada apanharam. Você sabe, meu irmão, eu e você sabemos, Heloísa, e Luiz e Alana, que quando João usa noite, eram trevas, era noite, ele usa não só falando do que de fato havia naquele dia, ou seja, não havia o sol, mas havia a lua e era noite, dando o contexto mesmo cronológico do evento, mas também simbolizando trevas, escuridão, dúvida, incerteza. Ele sempre faz isso. Ele usa muitos termos dia e noite para ir além daquele aspecto cronológico, daquele aspecto do tempo, mas para apontar para realidades espirituais. A ideia de que era noite aqui, era noite de fato. Nós sabemos que o melhor horário para a pescaria é a noite. Até hoje sabe disso. Mas o ponto é que era noite também no coração dos discípulos. Eles estavam inseguros quanto ao que fazer, eles não sabiam o que faziam. E eles voltaram a pescar. E o que acontece? Eles nada apanharam. Veja como João desenha a questão espiritual aqui muito bem. Ele mostra que na insegurança nada pode ser feito, porque a fé é certeza, não insegurança. Se você não tiver certeza, você nada produzirá de bom. Tudo que você faz tem que prover de fé, a certeza que Deus deseja na sua palavra que você faça. Fora isso, você terá muitas dores e muitas tristezas. Daí a ideia de noite, que aponta para a incerteza deles quanto ao que fazer, e a frustração de não realizarem o que desejavam, nada apanhar. Agora deixa eu te falar uma coisa poderosa aqui, para nosso conforto e nossa edificação. Irmãos, aqui nós temos a prova cabal, uma das provas cabais, que o cristianismo, que a igreja de Cristo, não é outra coisa senão obra divina. Nós estarmos aqui neste domingo, como povo do Senhor, adorando a Deus, é uma obra divina. Se não fosse a obra divina, nós jamais estaríamos aqui, a igreja jamais permaneceria. E esse texto, esse acontecimento prova isso também. Irmãos, perceba a pobreza dos apóstolos. Perceba a incapacidade deles. Eles não sabem o que fazer, eles não sabem para onde ir. Eles não sabem se começam a cumprir com a missão, se voltam a pescar, eles estão inseguros, eles não têm dinheiro, eles não têm o que comer, eles não são bancados pela elite judaica, pelo contrário, são perseguidos por ela, Roma está atrás deles. Isso não tem como dar certo, irmãos, humanamente não tem como vingar. Os próprios apóstolos, que nós obviamente admiramos, eram homens falhos, inseguros, não sabiam que direção tomar nesta hora, a não ser que Cristo aparecesse. Eles dessem sustento, graça, força, edificação e direção. Por isso, meus irmãos, quem eram estes homens? Não conseguiram sequer pescar peixes para o seu próprio sustento, quanto mais edificar a igreja cristã, que perdura e perdurará pelos séculos dos séculos. Quem esses homens? Como a força desses homens? Eles não conseguem nem pescar, irmãos, para comer para eles mesmos. Poderiam eles por si só serem um fundamento da igreja de Cristo? A igreja que tomaria a terra? Esses homens que saíram de um lugarzinho obscuro do mundo, sem nenhuma influência terrena, sem nenhuma, de fato, força terrena e mundana, esses homens com ousadia e pelo poder de Cristo, e unicamente pelo poder de Cristo, confrontaram através da pregação da cruz os sistemas da filosofia antiga e venceram. Esses pescadores humildes, esses homens que sem Cristo estariam na insegurança perpétua, eles no poder de Cristo e do Espírito de Cristo pregaram a cruz e venceram as filosofias antigas e continuam vencendo pela palavra de Cristo, sendo a igreja cristã a instituição, porque é divina, mais duradoura da face da terra. Irmãos, esses homens foram os homens que em Éfeso, Atenas, Roma, esvaziaram os templos pagãos e converteram pelo poder de Deus multidões ao cristianismo e à melhor fé. Se alguém, irmãos, é capaz de explicar esses fatos, sem admitir que o cristianismo procede do céu e não da terra, este alguém é uma pessoa notavelmente incrédula. Se ela olhar para isto e dizer,
que o cristianismo não é uma religião que vem de Deus, a verdadeira religião em Cristo, essa pessoa é notavelmente uma incrédula. Quem eram estes homens? O que eles poderiam fazer? Quem somos nós, eu e você, e o que podemos fazer contra este mundo poderoso que jaz no maligno? Mas em Cristo, tudo posso, naquele que me fortalece. Olha o que Paulo diz. Irmãos, ele diz aqui para mim e para você hoje também. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Olhem para o lado da igreja. Olhem para os seus irmãos. Reparem, os que foram chamados para pertencer à igreja. Olhem bem. Aí Paulo continua. Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, há muitos doutores aqui, muitos PhDs, muitos eruditos que dão entrevista na mídia toda semana, há muitos assim na igreja. Pelo contrário, nem muitos de nobre nascimento, nem muitos poderosos segundo o mundo foram chamados, segundo a carne. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, a ideia de loucas é as desprezadas do mundo, para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo, como somos eu e você, para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. 1 Coríntios 1, 26, 29. Nós somos escolhidos pela graça, não porque eu e você somos alguma coisa, porque o texto da palavra de Deus diz que nós somos nada. Eu e você não somos nada. E você sabe disso. Se você for sincero, você sabe, e eu também sei, que nós só estamos de pé pela graça de Deus. É unicamente pela obra divina que a igreja permanece. O mundo contra nós, as nossas próprias falhas e escândalos, a nossa própria letargia para fazer a obra de Deus. Olhe para a igreja, veja as igrejas, são poucos os que se consagram, a maioria está lá de passeio, a maioria está lá de assistindo, como se fosse um programa de televisão. Eles vêm ao domingo da igreja, mas eles não colaboram, não ajudam, não fazem nada. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. É o Senhor que nos sustém. É o Senhor que nos dá graça. E a obra do Senhor, meus irmãos, permanecerá para sempre. Aconteça o que acontecer. Mesmo que, infelizmente, haja na igreja escândalos, dificuldades, letargia, ignorância, incredulidade, mesmo no meio da igreja, o Senhor Jesus Cristo, a rocha eterna, sustentará o seu povo. E a sua igreja será glorificada por fim, para aquele grande dia, ou naquele grande dia. Por isso, irmãos, creiamos e afirmamos, surjam reinos e culturas diversas, todas passaram e passarão, porém o reino e a igreja de Cristo, por ser uma obra divina, não de homens, porque nada podem fazer, a igreja permanecerá pelos séculos dos séculos, sob o reinado de Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos ao versículo 4. Diz o texto: mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Irmãos, nós não sabemos aqui o porquê que não reconheceram Núzia, querida, Leda, André, Lucas. Não sabemos por que não reconheceram. Algumas possibilidades. Nós já vimos aqui que algumas das manifestações de Jesus pós-ressurreição, é provável que o corpo dele tivesse alguma coisa de diferente, alguma maneira de se apresentar, alguma qualidade diferente. Isso dificultou os discípulos de reconhecerem-no imediatamente. Mas pode ser que não reconheceram unicamente Paulo e presbítero Otto, porque estava de noite. Estava clareando o dia ainda. E o barco estava longe da praia. E por isso, Hendrika e Guilherme não o reconheceram. Mas o texto continua. Olha o que diz. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa, um bocado, ou alguma coisa para se comer? Irmãos, é maravilhoso pensar, irmãos, olha que bendita graça de Deus aqui nesse texto. É maravilhoso pensar que Jesus apareceu no trabalho deles.
Jesus estava com eles no seu trabalho. Assim como está contigo no seu trabalho, durante a semana, lá no seu escritório, lá na casa da pessoa que você ajuda e trabalha lá. Ele está com você também. Ele não está só na igreja, no dia do Senhor. Ele está aqui conosco espiritualmente e em nós pelo seu Espírito. Mas Ele nos acompanha aonde quer que nós formos. Ele mesmo diz, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele está lá no nosso trabalho. É interessante, eu estava lendo um livro ontem do J.C. Riley sobre como o cristão deve se separar do mundo. E ele diz algo muito importante. Ele diz que nós não devemos deixar os nossos empregos e trabalhos porque as pessoas que nos cercam são mundanas. De vez em quando eu encontro alguém dizendo assim, eu não quero mais ficar nessa empresa porque lá não tem ambiente para eu expressar a minha fé e o meu cristianismo. Meu irmão, não faça isso. Essa é uma maneira errada de você se separar do mundo. Separar do mundo não é isso. Você deve levar a sua fé e o seu cristianismo ao seu trabalho. Não deixar o seu trabalho, por conta dele ser mundano, e supostamente não deixar você se expressar o seu cristianismo. Peça a Deus coragem, graça, e leve a sua fé e o cristianismo, e a Cristo principalmente, para o seu trabalho. Leve ele lá para dentro. Porque ele acompanha, ele está junto dos seus enquanto trabalham. Essa é uma verdade do texto. Você não deixa Jesus aqui na igreja. E jamais ele ficaria. Ele que está em todo lugar, como é onipresente. Ele vai com os seus santos. Ele te segue. O bom pastor anda conosco. Quer nos vales verdes, quer também nos montes verdes, as planícies verdes, quer também no vale da sombra da morte. Ele sempre estará conosco. Então lembre-se disso. Cristo está com você no seu trabalho. Vá trabalhar. Mesmo que você esteja desanimado, mesmo que o ambiente não seja o melhor, se você faz o seu trabalho, e o seu trabalho é um trabalho lícito, é um trabalho justo, à luz da Bíblia, vá, confie em Cristo, Ele estará com você e o glorifique ali. Ele te defenderá, Ele te dará graça e te honrará, uma vez que você trabalha para a glória dEle. Cristo está conosco no nosso trabalho, no dia a dia. Ele se interessa por toda a vida daqueles que são dele. Não apenas quando frequentam serviços religiosos, mas no que fazem durante a semana, o que fazem durante as manhãs, as tardes e como vão para a cama dormirem à noite. Jesus Cristo está conosco a todo instante, a nos apoiar, consolar, fortalecer, edificar, corrigir, exortar. O Redentor e o governante ressuscitado estava mostrando aos seus homens que o seu interesse e poder dele, do próprio Cristo, está também nas coisas comuns da sua vida. Então lembre-se disso. O Senhor Jesus Cristo estará com você. Quando você estiver dirigindo, vai lá para o seu trabalho amanhã e tem uma dificuldade lá, acontecendo alguma coisa que você tem que decidir. Clame ao Senhor Jesus Cristo porque Ele está ao teu lado. Ele é poderoso para lhe ouvir e te abençoar. Ele é poderoso para fazer quando você chegue lá, você dê testemunho. Você, de fato, seja o crente que você deve ser e as coisas funcionem. Ou talvez não como você espera, mas Ele te guardará em toda e qualquer situação. Porque o seu Senhor, Jesus Cristo, nosso Senhor, jamais nos abandona. Ele está conosco nas coisas comuns da nossa vida, como estava com seus discípulos, enquanto eles estavam pescando. Eu vou terminar aqui o nosso horário, e aí domingo que vem nós continuamos, se Deus quiser, no versículo 5 e 6. Perguntou-lhes então Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa, um bocado de comer? Algum pedaço de peixe, pressupõe, estavam pescando? E eles responderam, não. A ideia aqui do texto grego é a ideia de uma pergunta que já pressupõe uma negativa. A ideia é a seguinte, como Jesus estivesse perguntando assim, vocês não têm aí um pedaço de peixe, um bocado para comer, tem? Porque Jesus sabia que eles nada tinham apanhado. E eles confirmam, eles dizem, não temos. Versículo 6, então lhes disse, lançai a rede à direita do barco. Irmãos, o Senhor sabe todas as coisas. Ele é não só onipresente, como onisciente. Sabe tudo. Ele sabia o local exato onde estava o grande cardume.
como sabia também naquela primeira pesca maravilhosa que ele realizou em Lucas 5. Jesus realiza algumas pescas maravilhosas. Uma está em Lucas 5, a outra está aqui. Vocês se lembram de Lucas 5, quando ele vai chamar ainda os discípulos? Ele não chamou ainda, ele vai chamar que doravante vocês serão pescadores de homens. Mas ele não tinha chamado ainda quando ele realizou a primeira pesca maravilhosa. Lembra? Ele fala assim, olha, vocês voltem lá e lancem as redes. Aí Pedro, olha, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas debaixo da tua palavra, confiado na tua palavra, nós faremos. E eles fizeram e você sabe a história, né? Encheram os barcos da quantidade enorme de peixes. E Jesus agora fala a mesma coisa, dá a ordem. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Irmãos, o texto vai dizer que aqueles homens obedeceram. Como é que eles poderiam obedecer? Eles não tinham, o texto diz que eles não tinham ainda reconhecido que era Jesus. Mas mesmo assim eles obedecem. Por que então? Algumas possibilidades. Talvez eles tenham visto naquele homem, que não sabiam bem quem era bem, porque começava o dia a clarear, e estava longe o homem, a praia, e eles podem ter achado que aquele homem era um pescador já experiente. E é comum, não é? Nos nossos trabalhos, quando nós estamos trabalhando, pessoas do trabalho darem para nós conselhos quanto a como mexer naquela máquina, ou como organizar aquela planilha, é melhor isso, é melhor aquilo, não é? E nós podemos aceitar o conselho, achar que aquela pessoa entende mais e fazê-lo. Talvez fosse o caso. Talvez eles viram aquele homem gritando, olha, lancem à direita. E eles estavam lá e, bom, deve ser algum pescador aqui. E também não custa tentar. E lançaram. É uma possibilidade, o texto não diz. Outra possibilidade é que eles poderiam ter se lembrado do Senhor Jesus Cristo. Daquela primeira pesca. Que eles nada apanharam também e ele deu ordem de lançarem a rede de novo. E Pedro estava também, tanto em uma quanto na outra ocasião. Então eles poderiam ter se lembrado e lançado, porque aquilo era familiar a eles. Irmãos, versículo 6 termina. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Bom, não precisa dizer, irmãos, que quando nós obedecemos a palavra de Deus, o que acontece é só coisa boa, né? Você já viu algum lugar na Bíblia? E você já viu alguém obedecer a Deus e acabar mal? Eu nunca vi. Eu já vi o contrário, infelizmente. Eu acho que você também. De não obedecer e acabar mal. Mas eu nunca vi um santo de Deus andar no caminho dele e acabar mal. Eu nunca vi. E eu e você nunca veremos. Como dizem, né? Marquem essas palavras. Nós nunca veremos. Nunca veremos alguém obediente a Deus acabar mal. Você verá essa pessoa passar por provações, passar por perseguições, mas você verá no final Deus o valendo em todas as circunstâncias. E ele morrendo com glória e honra. Mas o contrário, infelizmente, nós vemos bastante. Pessoas não obedecendo a Deus e acabando mal. A Bíblia nos ensina que quando nós ouvimos a voz do Senhor e obedecemos, bênçãos nos sobrevêm. A pescaria dos discípulos, meus irmãos, é uma parábola aqui que João usa para a sua atividade missionária no tempo que se avizinha, no tempo que se aproxima. Mas essa atividade, com sua sequência pastoral, só será bem-sucedida se eles seguirem as orientações do seu Senhor ressuscitado. Então veja, lembra que Deus havia separado a eles, Anita, para serem pescadores de homens. E aqui, essa pescaria é uma parábola de que se eles fizerem proclamar o evangelho segundo a vontade de Deus, a rede deles se encherá de muitos peixes. Eles não são pescadores de homens, eles fazem como? Por meio do evangelho, lembra? Jesus havia enviado eles a pregarem a palavra. Se eles pregarem a palavra segundo o que Deus ordena, segundo o que Jesus fala, a palavra de Jesus, então a rede deles vai se encher de peixes. Eu termino com Spurgeon. E aí nós encerramos aqui a primeira parte desse sermão. Olha o que Spurgeon diz, abre aspas. É um milagre, certamente, mas nem o pescador, nem o seu barco, nem o seu equipamento de pesca são ignorados. Todos são usados e empregados. Aprendamos então
que na salvação das almas, Deus opera por meios que, enquanto presente a economia da graça permanecer, Deus se agradará da loucura da pregação para salvar aqueles que creem. Fecha aspas. O que Spurgeon está dizendo aqui? E eu termino com essa aplicação para nós também. É que foi um milagre o que aconteceu na pescaria aqui, né, que jogando, obedecendo à vontade de Jesus e a palavra dele, pescaram muitos grandes peixes. Mas eles não deixaram de usar a rede, o barco. Eles precisavam desses meios para obedecerem e serem abençoados com o milagre da grande pesca. Nós também, no Evangelho e na pregação dele, não podemos excluir os meios. Deus tem os seus eleitos, não tem? É verdade. Mas quais são os meios que ele nos deu para chamar os eleitos dele? Pregação, palavra. A oração ao Espírito que fale aos corações. Esses são os meios. Essa é a rede, o barco, os instrumentos de pesca, para que a obra milagrosa da salvação aconteça. Então, irmãos, não esperemos de braços cruzados que as pessoas serão lançadas aqui dentro, os peixes serão lançados na rede, se nada fizermos. Não pense que se o seu filho está aqui na igreja, que ele vai ser um santo, só porque ele vem aqui à igreja. Deixe de criá-lo na disciplina do Senhor para você ver o que acontece. Quantos filhos, irmãos, quantos filhos de crentes já não estão mais na igreja? Os netos, pior ainda. Você acha mesmo que Deus, tendo nos dado meios para nos edificar e nos guardar na fé, vai fazer outra coisa que negue os meios que Ele deu? Se eu e você pensamos assim, nós estamos completamente errados e seremos muito frustrados e nos entristeceremos muito. Não pense assim. Não deixe os meios, porque senão os milagres não vão acontecer. Ninguém virá, ninguém se converterá, se não ouvir a palavra e não for instruído por ela. Lembre-se disso, meu querido pai, minha querida irmã que é mãe, lembre-se disso. Não se satisfaça em trazer o seu filho na igreja. É um dia só contra 6. Infelizmente, nós temos visto muitos pais perdendo seus filhos, que trarão a eles muitas dores, porque eles não usaram dos meios que Deus deu a eles. Falo para o bem da vossa alma, irmão. Para o bem das vossas famílias. Há muitos exemplos na Bíblia e fora delas. De pessoas que não usaram os meios de graça. E se meteram em muitas dores.